Olá, tudo bem com você? Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, te alcance nessa hora. Deus é o único que pode trazer paz, uma paz que nada nem ninguém consegue tirar. Daqui a pouco nós vamos orar, faremos a oração da noite, mas antes meditaremos em uma mensagem de fé da palavra de Deus. Como anda a sua fé? Mas eu pergunto de verdade, como anda a sua fé? É claro que muita gente, a maioria, diz: eu creio em Deus. A pessoa acredita que Deus existe, a pessoa acredita na grandeza de Deus. Mas no que realmente diz sobre crer de fato, às vezes o crer envolve você crer quando a dúvida quer falar mais alto. Às vezes você tem que crer quando você não está vendo. Às vezes você precisa crer quando as situações à sua volta tentam tirar a sua fé. Como anda a sua fé? Você de fato, você crê mesmo em Deus? Porque muitas pessoas dizem que acreditam em Deus. Elas dizem: eu acredito que Deus existe, eu creio em Deus. Mas quando passam por situações que provam a sua fé, essas mesmas pessoas, elas então negam a Jesus, blasfemam o nome dele. Como anda a sua fé? Vamos meditar na história de Abraão. A Bíblia Sagrada, ela diz assim no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 8. Olha o que diz sobre Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Abraão, ele não sabia para onde ele deveria ir, ele não conhecia o lugar, mas quando Deus chamou ele, ele foi. Ele foi sem saber para onde ia, a palavra de Deus nos diz. Isso é fé. Pela fé, o versículo inicia dizendo. Ou seja, Abraão naquela hora, ele não precisava ver para crer. Você pode perceber que Abraão não questionou a Deus, ele não perguntou: Senhor, mas para onde o Senhor vai me levar? Vai ter pasto para o meu gado? Onde o Senhor vai me levar vai ter sustento para minha família? Ele não perguntou nada, ele simplesmente obedeceu. Ele creu e porque creu, ele obedeceu. Sem ver aqui as circunstâncias darem certo, sem ver nada dar certo. Ele simplesmente ouviu aquela voz, a voz de Deus, e obedeceu. E essa é a fé que nós precisamos ter. Uma fé que crê em Deus, que obedece a Deus e mesmo sem ver, ainda assim continua crendo em Deus. Então, se você está passando por isso, você precisa crer em Deus, mesmo sem ver o resultado. Deus disse para você que vai te dar alguma coisa, que vai te abençoar de tal forma, que vai fazer justiça, que vai resolver uma situação. E você está esperando, mas você está perdendo a sua fé. Não perca a sua fé. Se Deus disse, Ele vai fazer. Creia mesmo sem ver. Assim como Abraão, que mesmo sem ver o lugar, creu e então foi até lá, faça o mesmo. Nós precisamos fazer o mesmo com a nossa fé. Crer mesmo sem ver e não permitir que nada roube a nossa fé. A Bíblia diz que foi pela fé que Abraão fez aquilo. Não foi pela parentela dele, não foi pela esposa, não foi por conselheiros. Nada o levou a fazer aquilo, foi a fé que o levou a fazer aquilo. Então, essa mesma fé nós temos que ter no Deus vivo. Uma fé que nada nem ninguém pode roubar. Vamos falar com Ele. Se possível, feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus e se concentre. Mas não fique calado, não fique em silêncio. Fale com Ele também, ainda que somente no coração. Ninguém à sua volta precisa ouvir sua oração. Somente Deus e você. Mas fale com Ele. Abra-se a esse Deus que é grande, que é poderoso. Vamos falar com Ele. Senhor, Deus amado, nosso eterno Pai, em nome de Jesus Cristo nos reunimos aqui nesse momento. Em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós numa cruz.
Senhor, e meditamos na Tua palavra. A Tua palavra é muito forte, meu Deus. E ela diz que pela fé, Teu servo Abraão saiu de onde estava para um lugar que não conhecia somente porque creu no Senhor. Ele não viu as circunstâncias, ele não questionou ao Senhor, ele não fez nenhuma pergunta ao Senhor. Ele simplesmente creu, mesmo sem ver, e obedeceu. Que essa mesma crença, meu Deus, que esse mesmo fervor, essa mesma fé esteja sempre acesa dentro de nós. Senhor, que uma fé que não precisa ver para crer, mas é uma fé que crê independente das circunstâncias. Essa precisa ser a nossa fé no Senhor, meu Deus. Eu oro por essa pessoa que está participando dessa oração. Se a fé dela está quase desfalecendo, se as circunstâncias, as pessoas têm roubado a fé dela, se algumas coisas têm tido poder de levar embora a fé que ela tem, Senhor, que não se suceda assim, que o Senhor venha fortalecer essa pessoa, venha fortalecer a fé dela. Se ela vem blasfemando contra o Senhor, ela reclama, acontecem situações chatas e ao invés dela crer, dela confiar, ela começa a reclamar, murmurar contra o Senhor. Não, meu Deus, que não seja assim, que o Senhor venha ensinar para essa pessoa a verdadeira fé, a fé que crê independente da situação, meu Deus, que nada nem ninguém tire a confiança que ela tem no Senhor, mas que essa fé permaneça, meu Deus. Guarda essa fé, conserva essa fé dentro dessa pessoa. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que a mão do Senhor esteja sempre sobre ela. Se ela vai se deitar para se dormir, teve um dia cheio, um dia cansativo, e agora ela vai se deitar, vai dormir, que o Senhor seja com ela nessa noite, que o Senhor guarde ela, guarde o descanso dela, guarde a casa dela, meu Deus, guarde a família dela, que seja o Senhor, que todos que olharem para ela, meu Deus, veja o Senhor, veja a grandeza do Senhor, veja a mão do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Que a paz, meu Deus, a paz que excede todo entendimento, que a paz que provém de Ti esteja com ela, esteja nesse lar nessa hora, meu Deus. Ó meu Pai querido, meu Pai muito amado, abençoa, Senhor, essa pessoa, toda a sua família, abençoa o seu trabalho, Senhor, tudo que ela faz, que seja uma bênção, que o Senhor seja com essa pessoa, à medida que ela é com o Senhor, meu Pai. Guarda ela, conserva ela nos caminhos da fé e não permita que nada nem ninguém tire ela da Tua presença. Se o mal vem tramando ciladas, situações contra essa pessoa, contra a fé dela, contra a família dela, contra o trabalho dela, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha repreender toda a obra do mal, toda a obra do inferno contra a vida dessa pessoa, contra a família dela, seja repreendida, meu Deus, e que a mão forte do Senhor esteja sempre com ela, guardando ela, livrando ela de todo mal e para que ela seja conservada na fé, conservada na Tua presença, porque é isso, meu Deus, que mais importa, a nossa fé no Senhor, a nossa vida com o Senhor. Meu Deus, ter o Senhor é mais precioso do que todo ouro, mais precioso do que toda prata. Ter o Senhor, meu Deus, é um bem muito grande, é algo maravilhoso, é algo que com palavras não conseguimos nem sequer expressar. É algo maravilhoso demais, meu Deus. Então que permaneçamos, ó meu Deus, contigo até o fim da carreira, meu Deus, até que o Senhor nos chame, Senhor, à morada eterna, que a nossa fé aqui na terra esteja sempre intacta, que nada nem ninguém faça com que nós tiremos os olhos do Senhor, mas que as nossas vistas, os nossos olhos estejam sempre em Ti, estejam sempre no alto. Eu oro e eu agradeço por todo o bem que o Senhor tem feito, por o Senhor ouvir a nossa oração e ser conosco. Somos tão falhos, somos tão pequenos, pecadores, mas mesmo assim o Senhor é um Deus justo, é um Deus que nos abençoa e ouve a nossa oração. Obrigado, meu Deus. Amém. Nunca permita que o diabo, que pessoas venham fazer você olhar para a direita ou para a esquerda. Conserve-se sempre olhando para Deus, olhando para o alto. Inscreva-se aqui no canal se você ficou até aqui
para que você receba mais vídeos, mais mensagens de fé como esse. Caso tenha um pedido de oração, escreva nos comentários que uniremos a nossa fé com você e oraremos com você. Fique em paz, fique na fé e até a próxima.